Olá a todas e a todos, espero que todo mundo esteja bem. Esse é o meu primeiro vídeo referente ao signo de Gêmeos. Ele tem como objetivo fazer uma leitura geral referente a esse signo, né, do elemento ar, certo? Esse vídeo ele pode ressoar com o Sol, Ascendente, Lua ou Mercúrio. Espero que todas e todos sintam-se convidados, né? E, no caso, convidadas e convidados a interagir, né, assistindo esse vídeo referente à energia de Gêmeos, referente à segunda semana do mês de agosto. E sem mais delongas, vamos lá. Interessante. Bem, aqui no caso, a priori caiu um arcano maior, o arcano da Imperatriz. A Imperatriz, no caso aqui no tarô Anima Mundi, basicamente é representado por uma flor. O tom dela é um tom ultravioleta, só que um tanto quanto mais escuro, né? E nesse deck, ela tá como número 3. O 3, nesse posicionamento, fala muito sobre iniciação, né? Eu acredito que provavelmente tem alguma questão pragmática ligada ao campo da comunicação que, assim, vem sendo postergado, mas que precisa ser comunicado, certo? E, consequentemente, de um modo bem alinhado, né? Tem alguma questão aqui que provavelmente ficou muito na base do disse, não me disse, sabe? Uma informação que foi passada, mas que não foi totalmente bem colocada como deveria ser bem colocada, né? E é muito interessante que logo em seguida, né, aparece o imperador, né? E o imperador aqui, nesse arcano, é um arcano maior também, no caso, né? Eu esqueci o nome dessa árvore, né? Mas é uma árvore que é muito utilizada em festividades de Natal, né? Essa árvore, no caso, ela tem uma energia muito ligada a culturas pagãs, né? Também. Então, o que que acontece? Esse arquétipo, né, com esse tom mais fechado, né? E esse tom mais fechado também remete muito à comunicação ligada à racionalidade, né? Uma racionalidade que ela tem que ser bem pontuada referente a alguns aspectos da sua vida. É como se, assim, houvesse uma necessidade de casamento de informações, tá? Mas que casamento de informações é essa? Bem, aqui aparece o Hierofante, né? O Hierofante, né, é basicamente o Papa, né? Aqui, no caso, aparece com o arquétipo do veado, né? O Hierofante geralmente fala sobre tradicionalismo, casamento, mas também fala muito sobre rigidez, flexibilidade, né? O Papa Hierofante, no caso, é uma carta, um arquétipo que é regido pelo signo de Touro, né? Então, o que que acontece? Tem-se o elemento terra, reforçando que, assim, tem uma base estrutural aqui que, enfim, tem-se uma estrutura que ela basicamente precisa ser obedecida para que então possa se ocorrer uma espécie de inovação. É como se uma ideia nova quisesse ser colocada para jogo, mas para que ela possa ser colocada para jogo, ela basicamente tem que, consequentemente, seguir uma espécie de padrão, né? Ela tem que começar a germinar partindo de um ponto. Eu vou dar um exemplo aqui mais palpável. Você quer criar um produto mais conceitual, né? Vamos supor que você quer criar um produto de moda, você quer fazer uma coleção de moda mais conceitual, mas você não tem dinheiro para isso. Você tem que, a priori, né, entender, né, qual mercado comercial, né, mais se aproxima do público-alvo que você quer trabalhar, consequentemente trabalhar durante um tempo e logo em seguida você começar a colocar a sua identidade, né? Se aplicar, se botar, se colocar mais para frente, no caso a sua
identidade de um modo mais explícito, né, sem ter aquela preocupação monetária, porque ali você já construiu uma base, né? Um outro exemplo, você quer, é, enfim, futuramente poder se arriscar em determinados tipos de investimentos financeiros, mas você ainda não pode se dar esse luxo. Então você inicia investimentos em um tópico mais conservador que, consequentemente, lhe permita se sentir confortável financeiramente. Sabe, aqui fala de um trabalho que ele tem que ser empregado com um foco assim bem, sabe, bem convencional, né? Aqui no caso fala de questões que podem ter inovação mais futuramente. A priori tem que ter algo mais tradicional que funcione, né? E que você tem que ter a perspicácia e a humildade de entender que muitas vezes o perfeito é um básico bem feito, né? E que esse básico bem feito pode te dar segurança, tanto emocional como financeira, para que então você possa galgar novos degraus, né? Na sua escala evolutiva, né? Seja na sua vida financeira. E é muito interessante porque logo em seguida aparece, né, a sacerdotisa. A sacerdotisa, no caso aqui, ela caiu invertida. A sacerdotisa aqui nesse tarô, ele é representado por uma coruja, que remete muito a conhecimento, sabedoria, né? E esse arquétipo, no caso, é muito ligado ao campo mental, né? Um arquétipo também noturno, né? Mas aqui no caso, caiu invertido. Então, provavelmente tem um bloqueio mental. Tem alguma crença limitante, alguma ideia a qual você não quer abrir mão, né? Mas que você tem que ter a humildade de entender que talvez o ato de você ficar fixado demais numa coisa que não está funcionando agora é o que está te impedindo de prosperar. Então, é muito interessante você ver se você analisar, né, se você pode, por exemplo, abrir mão disso agora para fazer uma coisa que esteja funcionando, para depois você pegar essa coisa que você acredita, essa ideia, né, esse projeto, e futuramente você ir adaptando e lapidando, de modo que você consiga tornar esse bloqueio, né, um desbloqueio e, consequentemente, você executá-lo com mais maestria futuramente. Até tremeu aqui, né, porque eu acabei balançando, né? Mas vamos que vamos continuando. O que o tarot tem a dizer a mais para esse signo do elemento ar? Signo do elemento Gêmeos. Sol, Lua, Ascendente, Mercúrio. Eita. 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 Caíram muitas cartas aqui repetidas referente ao vídeo do signo de touro, se não me engano. Interessante. Caraca. Muitas cartas repetidas, né? Vamos lá. Cavaleiro de Copas, né? Cavaleiro de Copas fala basicamente de uma ideia que pode ter grandes frutos, mas que ela precisa ser trabalhada de um modo paralelo. No caso, aqui para o signo de Gêmeos, certo? Logo em seguida, a gente tem aqui um 10 de copas, né? Um 10 de taças. Aqui fala de uma comemoração final, né? De um produto final que ele pode dar certo. Mas, assim, ele também pode dar muito errado. E o que acontece? É necessário planejamento, né? O lado bom do signo de Gêmeos é porque é um dos signos mais intelectuais, né? Consequentemente, tem-se essa predisposição, né, ao estudo, ao intelecto. Então,
é muito válido e muito potente essa energia ligado a esse campo, ligado a projetos, né? Aqui eu vejo uma energia também muito ligada à gestão, né? Então, assim, se você é uma gestora, um gestor, você faz algum curso ligado a business, ou então você tem essa vontade de empreender, sabe? Ou então você não tem ainda nenhum curso, mas você sente essa necessidade muito grande de, assim, entender qual vai ser a sua base, né? Qual vai ser o seu ponto de partida inicial, entende? Analisa o que assim, a priori, vai te trazer um retorno, ok? E logo em seguida, você vai utilizando, né, todos esses aspectos intuitivos que você tem junto com aspectos intelectuais. Que aspectos intelectuais são esses? Uma faculdade, né, algum curso livre. No caso, o geminiano, por ser um signo de ar, também tem uma predisposição muito grande a também ser autodidata, né, alguns tipos de estudos. Então, eu acredito que pode-se ter uma oportunidade de negócio mediante algo que você pode estar estudando por conta própria, né? Ou a necessidade de algum destaque mediante algum primeiro lugar, né? Ou a validação de alguém que você está buscando. Eu vejo aqui a necessidade de uma validação, né? Que para você, no caso, pode fazer muito sentido, né? Pode vir a fazer, né? Eu não falo vai, porque é como eu falei, é uma leitura geral, né? Logo em seguida a gente tem o eremita, né? O eremita, no caso, aqui aparece na figura do arquétipo de um polvo, né? Só porque o que acontece? Aqui fala muito de você entender questões internas, né? Ligadas à sua essência. Então, assim, a sua essência, ela é muito poderosa, né? E muitas vezes você acaba deslegitimizando e invalidando questões dela que, assim, é ali que está o teu potencial, né? E muitas vezes o ato de você se auto-isolar, né? E de você também entender onde é que você vai colocar determinados tipos de informações e principalmente para quem você vai atribuir determinados tipos de informações, pode ser uma ferramenta interessante. Porque o que acontece? Se no caso você for trabalhar em um ambiente que de fato vai ter muita energia circulando, então é interessante que você tenha um certo cuidado com as palavras que você vai colocar, ok? E consequentemente com as atitudes, né? Tanto que o eremita é uma carta que ela fala de isolamento temporário, né? Introspecção para lapidação intelectual. Então o que acontece? É um processo que, assim, pode falar também no campo da saúde sobre respeitar os seus limites, né, de saúde, entender quais são as pessoas que de fato vão entender os seus limites e quais são as pessoas que de fato vão achar que basicamente é frescura ou que não vão respeitar, né, o seu espaço. Né? Então aqui também fala muito sobre você respeitar o seu espaço, entender quais pessoas irão respeitar e quais pessoas não vão respeitar. Né? Bem, consequentemente a gente visualiza aqui também o 6 de taças, não o 6 de copas, o mundo, e também um 7 de taças. Então, o que acontece? O 6 com o mundo e o 7 basicamente fala de muita energia concentrada. E o eremita, como apareceu anteriormente, né, reforça dessa questão de você ter um resguardo para você lidar com muita energia. E anteriormente, no caso, sendo colocado uma ideia de que você precisa entender, assim, onde é que você vai trabalhar para você ter um retorno, seja financeiro, ou seja em termos de experiência, é necessário que você realmente se resguarde também para saber como é que você vai se posicionar.
seja no campo familiar, como no campo intelectual acadêmico, como também profissional, certo? A força, no caso, vem basicamente reforçando isso, né? O escaravelho, ele é muito intuitivo, né? Então, basicamente, a sua intuição, ela vai estar ali falando com você de forma explícita, né? Pode ser através de sonhos, como também pode ser através de pessoas, provavelmente pessoas desconhecidas, certo? Mas que vão lhe trazer algum tipo de informação que vai ser muito interessante nesses últimos dias ou semanas, tudo bem? Consequentemente, a próxima carta que aparece aqui é um 8 de taças, um 8 de copas. Você percebe que aqui, no caso, é lua cheia. E aqui tem um pássaro voando à noite. Então, o que acontece? Aqui fala de um possível êxito, certo? Mas esse êxito vem referente a mensagens em um momento que é noturno. Então, o que acontece? À noite, no caso, a lua, ela fala muito sobre intuição, né? Sobre sombras, né? Sobre algo que é um tanto quanto nebuloso às vezes, né? Dependendo de como cada pessoa interpreta, obviamente. Então, assim, as oportunidades, elas não vão aparecer da forma como você necessariamente espera que ela fosse ali aparecer. Mas é como se fosse um caminho para você chegar onde você deseja chegar, certo? Eu acredito que no campo emocional é como se você quisesse que alguma pessoa se comportasse de uma determinada forma, né? Mas você tem que entender que aquela pessoa também tem um limite dela. Aquela pessoa também precisa do espaço dela, né? E você também precisa do seu espaço, do seu tempo. Então, assim, você precisa entender esses dois contrapontos para você chegar em um denominador comum. Tudo bem? Para que então possa se ser estabelecida uma conclusão, né, de um modo um tanto quanto diplomático, que esse lado seja compreendido, o seu lado é ótimo, né? O seu lado seja compreendido, então seja encontrado um meio termo, ok? Bem, consequentemente, aqui nota-se que tem um pouco de lamentação financeira, porque tem um 5 de espadas, né? Pode acontecer uma espécie de, eu não sei se endividamento, né? Eu não sei se você está em um momento de endividamento, de lamentação financeira, né? Assim, há uma tristeza financeira aqui, mas que ela precisa ter uma atitude para que então isso seja mudado, né? E assim haverão oportunidades, porque aqui a gente tem um pajem de pentáculos, um pajem de ouros. O pajem é uma criança. Então, assim, a dificuldade existe, mas mesmo assim você tem a oportunidade de mudar o jogo. Porque você tem a semente que pode te trazer, né, competências linkadas às suas habilidades que podem te trazer uma possível oportunidade de progresso, mas não é a curto prazo, ok? Ao menos o tarot tem apresentado dessa forma. Fundo do deck, 4 de ouros. 4 de ouros fala sobre disciplina, né? Disciplina, paciência e persistência, sabe? Entenda que cada processo é individual, respeite a sua subjetividade. E, assim, aqui fala de situações das quais você às vezes se coloca se comparando com pessoas, né? É muito perigoso esse lugar, né? Bem, logo em seguida aparece 2 de espadas, né? Algumas questões provavelmente serão colocadas para jogo, questões das quais você não quer ver, mas que você precisa ver, ok? 3 de ouros, né? Provavelmente há uma questão ligada a campo financeiro. As de copas. Olha, provavelmente tem algumas questões aqui ligadas à autossabotagem no campo financeiro, né? Que pode também estar ligado a algum campo familiar, né? Algum campo familiar pode ser parentes biológicos ou então pode ser no campo da amizade,
mas eu vejo que basicamente tem algum aspecto comportamental ligado à família mesmo, né, que consequentemente acaba interferindo nos outros pormenores, né, da sua vida. Porque aqui no caso, três de ouros, temos abelhas. Abelhas, no caso, elas estão em um processo de trabalho, né? E aqui temos as três moedas de ouro. Bem, é um trabalho que basicamente ele tem que ser olhado com seriedade, se ele for autônomo principalmente, ok? O As de Copas fala sobre uma oportunidade que vai estar sendo oferecida, no caso, para você, ok? Uma oportunidade que a princípio você não vai ver como oportunidade, mas que ela pode se apresentar através da palavra de alguém, pode se apresentar através de uma frustração, de uma dor, ok? E você tem que saber ressignificar e trabalhar duro em cima disso, para que então você possa, sabe, entender que ali, naquele momento de maior dor, era ali que estava, sabe, o teu ouro. Aqui, no caso, como aconselhamento, Sete de Espadas mostra que basicamente tem alguma situação de roubo, furto, né, autossabotagem. Aqui, no caso, é como se fosse alguma coisa ligada dinheiro e energia, sabe? Eu não sei se você já ouviu falar em pessoas que são vampiros energéticos que sugam, 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 sugam. Pois é basicamente isso. É como se você tivesse em uma situação ou contexto que basicamente você estivesse sendo sugado, né? A não ser que você seja essa pessoa que esteja sugando, né? Espero que não, né? Porque tem uma energia também de gaslighting, né? De manipulação, de informações para você meio que sair como o louco da história, né? Um louco, louca da história. Então tem que ter muito cuidado, né? Com o que está sendo colocado, né? Para você do signo de Gêmeos. 2 de ouros. O carro, energia de Áries e Capricórnio. 4 de bastões. O louco. Olha, cuidado com impulsos e provavelmente tem alguém invejoso no teu caminho. Pode ter essa tendência a ter pessoas que podem estar invejando algum projeto teu, ou que podem ativar alguns gatilhos em você que você poderia não ativar, né? Se você estivesse um tanto quanto longe de situações ou pessoas que lhe colocassem em situações as quais você ficasse um tanto quanto vulnerável. Então, eu acredito que o ponto é preserve a sua sanidade mental, sabe? Mas o ato de você preservar a sua sanidade mental também é o ato de você saber lidar com seus BOs. Existem algumas situações às quais você simplesmente fica fugindo, né? Você fica numa situação de escapismo e muitas vezes você deveria sentar com essa pessoa, conversar, para não ficar na base do disse não me disse, e você, além de proporcionar paz mental para aquela pessoa, você ficaria leve energeticamente, pronto, aptos a cada um seguir ali com seus projetos bem bonitinho, de boas, ok? Gente, muito obrigada, né, pela oportunidade, né, pelo fato de estarem assistindo esse vídeo. Ele acabou ficando um pouco mais longo, mas é isso que eu tenho pro signo de Gêmeos hoje, tudo bem? Um abraço, né, no coração de vocês e até o próximo vídeo.